Bora. Foi? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vocês estão aí nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Palomares e hoje nós vamos trabalhar aqui a legislação do direito consumidor voltada para o direito imobiliário, né, que é a questão da técnica de transação imobiliária. E tem o material de vocês, material de apoio que é fornecido pela instituição. Eu não vou fugir do material de apoio, tá? Vou tentar focar ao máximo no material de apoio. E como que vai ser a metodologia da aula? Nós temos o encontro hoje, encontro amanhã, quarta-feira é prova. Então, o encontro de hoje, eu vou tentar trabalhar antecedentes históricos, princípios, alguns conceitos, chegar até a Constituição Federal, origem do Código de Defesa do Consumidor no Brasil e fazer o link, a ponte entre o Código de Defesa do Consumidor e a legislação de direito imobiliário, tá? Em especial para aqueles que queiram ser donos de imobiliária, que vão trabalhar diretamente com o cliente, que vai ser o consumidor final, que não vai exercer apenas tão somente a cláusula mandato. Então é bem interessante para saber essas diferenciações. Aí a gente vai falar do conceito, do que é uma relação de consumo, o que é um consumidor, o que é um fornecedor, o que é um produto, o que é um serviço, quais são as responsabilidades que um prestador de serviço de meio, como são vocês, vai ter perante uma relação de consumo, qual é a responsabilidade civil que um prestador de serviço, um profissional liberal, vai ter conforme o Código Civil. Aí a gente vai chover de exemplo aqui, prático, tá? Para identificar, para sair um pouco da teoria. Aí a gente passa do artigo 13, passa ao artigo 14, aí nós vamos chegar lá no artigo 18, vamos diferenciar o que é vício de defeito, as espécies de vícios, os tipos de defeitos que podem ocorrer, quais são os direitos que realmente o cliente vai ter quando chegar lá e acontecer uma situação não agradável, se eu vou ter que responder com culpa, sem culpa. Então é uma aula bem extensa. Geralmente eu levo 6 meses a 1 ano na graduação para falar o que eu vou falar em 2 dias aqui, tá? Então, para ver que a gente tenta condensar ao máximo e vai falar a parte geral. Aí dessa parte geral a gente aplica não só para o que vocês estão querendo terminar aqui na transação imobiliária, mas vai usar para a vida também, tá? Então, às vezes, quando a sala está um pouquinho maior, assim, mais cheia, acaba que a aula fica até mais dinâmica, porque vira um grande diálogo de tira dúvida, sabe? Ah, aconteceu isso comigo, aquilo outro comigo e tal. Então, é bem legal. Mas vamos lá. Eu vou começar a aula trabalhando aqui uma ideia que a gente vai partir lá da Revolução Francesa. Não cabe a gente, no atual momento, explicar o que foi a Revolução Francesa, né? Mas a gente vai partir da matéria lá para a gente entender as gerações dos direitos fundamentais e identificar em qual momento nós estamos dos direitos fundamentais, tá? Lá na época, Revolução Francesa, o que tinha? Alta cobrança de tributos, nada para a sociedade, direitos só para os privilegiados, nenhum direito para o povo trabalhador, e lá, qualquer semelhança é coincidência, e explodiu uma revolução lá, sangrenta pra caramba, né? Simplesmente acordaram do dia para a noite e cortou a cabeça de todo mundo, banhou o Rio Sena de sangue, e aquela coisa que todo mundo sabe. Então, o que aconteceu? Com a Revolução, criou-se o Estado moderno, que é o Estado que a gente conhece até hoje. Antes da Revolução, nós tínhamos monarquia, né? Depois da Revolução, Estado moderno. Estado moderno, nós temos 3 poderes, a divisão. Nós vamos ter poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Qual foi o ideal da Revolução Francesa? Nós tivemos como ideal a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, essa é o tríplice ideal da Revolução Francesa. Nada além, nada quem. Ficou preso aqui. Liberdade contra quem? Contra as amarras do Estado. Igualdade contra quem? Mais à frente eu vou explicar na questão da própria exploração do homem contra o homem. E a fraternidade no momento em que a gente reflete o porquê da criação das normas, o porquê que o direito existe. E aí a gente tem um movimento global de constitucionalização dos direitos, né? Com a introdução de valores humanos nas normas
legais, como dignidade, saúde, educação, entre outros, tá? Então a gente tem esse daqui, a evolução do pensamento jurídico na questão dos direitos fundamentais dos seres humanos, tá? Antigamente a gente falava do homem, né? Hoje a gente fala dos seres humanos, tá? Então, a gente tem toda essa parte para a gente introduzir agora. Então, o que a gente tem aqui? Revolução. Primeira geração do direito, segundo Norberto Bobbio, tá? É um doutrinador jurídico, um jurista italiano, já falecido, e ele trouxe essa ideia para nós. Então, a gente tem lá. Ele disse que a primeira geração dos direitos fundamentais, depois da Revolução Francesa, a gente não conseguiu implementar os 3 ideais de uma vez só. Até porque não tem como, né? Houve uma ruptura com uma realidade e aí precisou daquele banho de sangue para começar uma nova realidade. Só que essa nova realidade não teve como ser colocada de plano. Até porque existe necessidade do tempo para a criação de experiências e desenvolvimento de valores humanos. Não tem como eu acordar aqui hoje e falar, ó, a senhora vai ser feliz amanhã. Não tem como, mas eu posso propor essa felicidade uma construção até que chegue a esse estado de felicidade. Então aqui foi proposto a base do Estado moderno, tá? Para atingimento desses ideais. Então nós temos aí 200 e poucos anos já que isso aqui se passou e a gente está nessa fase aqui, por incrível que pareça. A fase da fraternidade, a guerra explodindo aí fora, os trem pegando, cada um preocupado só com o seu feudo, né? Um brigando com o outro no individualismo, mas a gente está aqui nessa fase, tá? Então vamos lá. Nós temos a primeira fase por Bobbio, é a fase da liberdade. O que ele defende com essa fase da liberdade? Como nós tínhamos acabado de sair de um antigo regime absolutista, hereditário, em que a concentração desses 3 poderes era numa única pessoa, não existia mais a ideia de propriedade privada, porque isso daqui tinha sido suprimido pelo monarca, tudo que estava dentro do reino era dele. Então, se eu trabalhasse, comprasse uma caneta, conseguisse fabricar minha caneta, essa caneta não era minha, essa caneta era do rei. Se eu fosse casar, minha mulher não era minha, a mulher era do rei. Ele podia fazer o que ele bem entender. Da minha vida, inclusive, ele podia ir lá e fazer o que ele bem entendesse. Então, tudo era propriedade do monarca. Então, perceba que fica fácil identificar que o primeiro momento da Revolução Francesa, para quem está assistindo aí também, foi a libertação das amarras do Estado, do modelo anterior, e também a questão da proteção do indivíduo contra o público. Então, eles tinham aqui a ideia de que o Estado moderno era inimigo das liberdades individuais. Então, no campo econômico, aqui, até uma contadora pode me corrigir se for o caso, no campo econômico, nós tivemos aqui as ideias liberais de Adam Smith nessa época, tá? Em que foi desenvolvido também, de forma pujante, a questão do liberalismo, tá? Liberalismo econômico. Então, aqui nesta época, pós-revolução, nós tivemos um franco desenvolvimento econômico, sim. Por que a gente teve? Por que o liberalismo naquela época foi essencial? Aí que está a necessidade de ter consciência histórica para poder fazer crítica até um modelo de governo, seja atual ou não, tá? Então, o liberalismo lá, naquela época, foi sensacional. Tinha que ser feito daquela forma. Por quê? Porque introduziu-se novamente a propriedade privada no campo do indivíduo. A fonte de riqueza agora foi distribuída para a sociedade, para os burgueses, porque a revolução é uma revolução burguesa, né? A forma de transação aqui passou a ser os papéis. Aqui a gente já está falando de títulos de crédito, né? Nós tínhamos as duplicatas mercantis, entre outras, como notas para transação de riquezas, tá? Então, tudo isso daqui foi revolucionário à época. O governo não tinha mais o total controle. E, no campo do direito, nós tínhamos a edição do Código Civil Napoleônico, de Napoleão Bonaparte, tá? Então, no Código Civil de Napoleão Bonaparte, lá ele prestigiava o quê? O individualismo e o contratualismo.
justamente pelo fato de que ele queria liberdade contra um Estado que poderia aplicar o golpe no golpe. Tá? Por que isso? Porque se eu apliquei o golpe, sair, aquele que sofreu o golpe, ele vai tentar voltar. É a ordem natural. Só que como a gente conseguiu construir um arcabouço de legislação e trazendo legitimidade para a criação desse novo Estado, não existiu mais espaço para isso e aí desenvolver-se a sociedade contemporânea que a gente tem hoje. Então a gente tem essa liberdade. Lá no Código Civil Napoleônico, nós temos a propriedade privada como núcleo principal, nós temos o contrato como força de lei, o que é algo inimaginável no pensamento daquela época hoje em dia. Aí eu já vou dar um exemplo para vocês identificarem como é inimaginável. Hoje o contrato faz lei entre as partes? Faz lei entre as partes. Só que essa lei entre as partes pode ser revisada pelo Poder Judiciário. Tá? Então, a gente tem aí uma flexibilização do princípio de que o pacto faz lei entre as partes. Em latim, para ficar bonito, é o pacta sunt servanda. Né? Mas aqui a gente tem que o contrato faz lei entre as partes. Então, assim, se eu contratasse o senhor, vamos supor que tivesse celular naquela época, tá? Vendi meu celular para o senhor em 10 vezes. R$1.000, 10 de 100 para facilitar a conta, que quem fez direito odeia matemática, né? Então, 10 de R$100 meu celular para o senhor. Estabelecemos uma multa contratual equivalente ao valor de 500% sobre o valor total da compra, se você inadimplir. E as vincendas se tornam vencidas. Hoje é possível isso? Não. Por quê? Você pode até assinar um contrato desse, mas você sabe que ele não tem validade jurídica, uma cláusula dessa. Porque ela, por si só, denota-se injusta, abusiva, né? Então eu posso relativizar isso no Poder Judiciário. Legal. Naquela época, não. Naquela época, não. Naquela época, se eu coloquei isso no contrato e que se eu ficasse inadimplente, iria ter uma multa de 500%, se eu ingressasse com ação no Poder Judiciário para executar este contrato, o Poder Judiciário não tinha poder para revisar a cláusula. Ele só poderia cumprir aquilo que foi estabelecido entre as partes. Isso foi o ápice do liberalismo, tanto econômico quanto legal. Tá? Foi o ápice. A reducionismo do Estado. Qualquer semelhança também é mera coincidência com discursos políticos que a gente tem hoje de determinado lado. Tá? Temos que voltar, diminuir o Estado, tem que ter a liberdade, blá, 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 blá. Né? Por quê? Porque tem uma camada muito grande da sociedade que não tem acesso ao conhecimento que a gente está passando. E essa camada muito grande não consegue ter criticidade da evolução do pensamento jurídico e dos modelos econômicos propostos. Eu já vou passar pelas escadas aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, o liberalismo por si só foi excelente. É maravilhoso? Sim, mas aqui, no momento de transição que nós tivemos e a necessidade da consolidação da propriedade privada e alguns limites do Estado. Tá? Legal. Qual era a forma do direito aqui? Aqui nós estamos falando de um direito positivista ou positivado. Né? Para quem fez direito, nas aulas inaugurais, a gente ensina em filosofia do direito, a questão de as formas do direito, né, como que ele é colocado, fontes, em IED, né, Introdução ao Estudo do Direito, a gente vai ensinar o que é justnaturalismo e positivismo. E depois o pós-positivismo, aí ninguém mais entende nada. Mas quando a gente ensina justnaturalismo e positivismo, geralmente a galera na faculdade entende assim. Justnaturalismo é aquilo que vem da natureza, que é natural, respirar o direito de respirar, o direito de estar vivo, etc. E o positivismo é aquela lei decorrente do ser humano, então, que está escrito. Isso que eles pensam. Né? Mas o positivismo ele é uma construção legislativa decorrente da lógica humana. Por isso que quando a gente fala em positivismo, por óbvio, por construção lógica, a norma vai estar escrita. Né? Você não vai ficar mais no direito dos costumes, como a gente falava, consuetudinário. Né? Então, a gente tem o positivismo aqui. Legal. Graças à liberdade que a gente teve, veio uma outra revolução. E só por conta da nossa liberdade, tá? Veio uma outra revolução. A segunda revolução, que é a revolução industrial.
perceba, um salto de quase 100 anos, a gente tem uma outra gigantesca revolução decorrente do fomento das transações humanas que ocorreram naquele período de tempo. Então, a liberdade foi essencial para que isso acontecesse. O que aconteceu? Qual foi a grande transformação social com a Revolução Industrial? A criação de novas classes sociais. Foi na Revolução Industrial que nós tivemos a questão do empregado e do empregador. Foi na Revolução Industrial que nós tivemos a primeira vez a produção em massa de um produto colocado no mercado com a indústria têxtil. Então foi a primeira vez que nós tivemos isso. E como foi a primeira vez, o Estado, que era um Estado liberal, não tinha regras positivadas para conter a ganância do homem. Está lá John Locke, ensinou para a gente que o homem é o lobo do próprio homem. Então, precisava de freios. Porque senão, nós teríamos uma grande desigualdade social que já estava instaurada naquela época. Tanto é que a desigualdade social nos países europeus aqui, nesse momento, nós tínhamos lá os ricaços, que eram os donos das indústrias, e os miseráveis, que eram os trabalhadores. Então houve essa dicotomia gigantesca lá naquela época. Nós tínhamos aqui nenhum direito trabalhista. Nenhum. É imaginar você trabalhar 16, 18 horas hoje, sem direito a descanso semanal remunerado, sem finais de semana, sem hora de almoço, sem momentinho para ir fazer suas necessidades. Se você for mandado embora, você não tem nenhum direito. Você não tem FGTS, você não tem aposentadoria, você não tem nada. Tá legal isso, né? Olha só que bacana. Vamos voltar para o liberalismo aqui, que todo mundo defende. Larga a mão do Estado ter esses direitos sociais. Que a história nunca viu isso. A história só viu o lado do liberalismo. Por quê? É o poder econômico. Os liberais à época enriqueceram muito, e ótimo, é legítimo. Só que a liberdade aqui, de uma vez por todas, apenas pela liberdade, causa desequilíbrio social. E a sociedade é uma criação humana e precisa de regulação através da razão do homem, né? Então aqui, neste momento, começaram a nascer os primeiros movimentos sindicais, nós tivemos as primeiras agremiações de pessoas, tá? Com esses primeiros movimentos sindicais, vieram as primeiras legislações trabalhistas, aqui no Brasil, a CLT, né? Que é tão conhecida e tentam mexer a todo momento, e tá aí. Então, o que aconteceu? Olha só como esse cara que eu falei, Norberto Bobbio, conseguiu interpretar a geração dos direitos. Ele falou, cara, a Revolução Francesa, ela preconizou o futuro, sem querer. Um movimento social, sem querer, porque no primeiro momento ela apregoou a liberdade. No segundo momento, os direitos estavam desiguais, porque eu tinha empregador e empregado, um direito reconhecidamente desigual no seu nascedouro. Então, o segundo ideal era equivalente ao segundo momento, que é tentar trazer aos iguais a igualdade e aos desiguais a desigualdade. Então, a gente tem lá a premissa de igualdade. Tá? Então, a gente tem o segundo momento aqui. Nós vamos trabalhar com a ideia de igualdade. Nesse momento, se aqui eu queria liberdade do Estado, nesse segundo momento, eu, sociedade, que saí do campo e fui para a cidade, eu grito para o Estado, Estado, me ajude, porque eu sozinho não tenho voz contra o poder econômico. E ninguém aqui está condenando o poder econômico. Eu adoro o poder econômico. Conforto é coisa linda, tem que ter, né? Mas tem que ter equilíbrio. Senão a gente ainda tinha a época da escravidão hoje em dia. Tá? Tem que ter equilíbrio. Então a gente tem aqui, Estado, me ajude quem? Nas relações novas, nas relações massificadas. Então foi devolvido para o Estado aqui alguns poderes. Aqui o Estado passou a intervir no contrato, em especial de trabalho, no Pacta Sunt Servanda. Então o Estado começou ele reconheceu, ele falou, nossa, eu represento a sociedade, representando a sociedade, minha sociedade tem uma desigualdade muito grande nessa relação nova, e essa relação, eu preciso da força, do poder de império do Estado, tentar reequilibrá-la. Então aqui nasceu a ideia de vulnerabilidade. Tá? E essa vulnerabilidade vocês gravem, porque a mesma ideia de vulnerabilidade que nós temos aqui é a mesma ideia
de vulnerabilidade do direito do consumidor, é a mesma ideia de vulnerabilidade do direito ambiental, tá? É todos os direitos hoje que a gente estuda que tenham reconhecidamente vulneráveis, parte da ideia e do princípio do direito de segunda geração, do direito fundamental de segunda geração, que são os direitos sociais, tá? Esses direitos sociais nós vamos encontrar lá no artigo 6º da Constituição Federal e seguintes, beleza? Então a gente tem aqui a segunda geração. No campo do direito, nós vamos ter aqui a inclusão da vulnerabilidade e a devolução ao Estado de alguns poderes para intervir. Nessa época aqui no processo civil e no processo de trabalho, existia a possibilidade já de deferimento de liminares, cautelares liminares, para conseguir equilibrar. Eu podia relatar algumas atrocidades que aconteciam aqui, né? Eu vou falar assim, crianças trabalhavam nas indústrias com aquelas máquinas pesadas. Então, qualquer literatura de direito que a gente tenha contato dessa época, vai verificar que elas, como eram tidas como mão de obra apenas, um pedaço da engrenagem da indústria, quando emperrava aquelas grandes maquinários, adultos não conseguiam colocar a mão para arrumar a máquina. Aí uma criança. E geralmente, quando puxava, saía um membro, ela era decepado. E aí ela não tinha mais utilidade para a indústria. E aí jogava-se fora, descartava-se. A mesma coisa, mulher grávida, né? Tá aí toda a proteção para as mulheres, porque realmente é diferente. Às vezes, a gente tem a infelicidade de escutar ainda hoje em dia, com tanta bagagem, com tanta informação, com tanto conhecimento, de que a pessoa só quer empregar o homem porque mulher dá prejuízo e não trabalha por conta de questão que ela fica grávida. Tem gente que fala que fica grávida sempre. Não quero contratar mulher porque ela vai ficar grávida, acabou de casar, então é normal, daqui 1 ano, 2 anos não vou contratar. Então veja aí a vulnerabilidade acentuada pelo simples fato de ser mulher. E a gente pega esse fato e ainda agrega ainda mais outros fatos sociais, em especial no Brasil, com a questão da diferença social e do preconceito instalado na sociedade como toda uma mulher grávida, negra e pobre. E eu nem estou falando aqui de rede de televisão que fala isso 24 horas. Estou falando de estudo científico nível pós-doutorado. Tá? São dados. São dados. Então a gente tem essa realidade. E aí, se vocês querem ver essa realidade, é só ver no dia a dia. Vamos no shopping, vamos ver quem está trabalhando e quem está comprando. Vamos andar de avião, vamos ver quem está no avião sendo passageiro e vamos ver quem está servindo. Às vezes no avião nem entra pessoas de cor para servir. Tá? Para a gente ver a diferença e a elitização que existe e a questão do preconceito estrutural. É bem interessante. Aí vamos migrar, vamos sair desses locais que são mais elitizados e vamos para os mais periféricos. E a gente começa a entender muita coisa que se é falado apenas e simplesmente com o olhar. Um olhar um pouquinho mais crítico, um olhar um pouquinho mais sensível de que existe essa diferença. Né? E aí a necessidade do Estado tentar equivaler essa diferença. Então o Estado precisa diminuir a diferença social. Ele precisa, essa desigualdade social, ser reduzida pelo Estado. Não vai ser reduzida pelo poder econômico. Isso aqui já foi demonstrado lá atrás. No poder econômico, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E essa é a legitimidade do capitalismo. E está tudo certo. Só que, qual é o limite do que eu quero ter? Qual é o limite da minha ascensão econômica? O limite é o respeito aos direitos humanos. O limite é o direito, é o respeito à dignidade de quem está trabalhando contigo, tá? De quem está proporcionando essa riqueza para você. Não são máquinas. Por isso que eu imagino que essa necessidade tão grande de produção de máquinas, de robôs, querendo substituir a gente, agora a inteligência artificial, que já veio para arrebentar, tá? E vai arrebentar ainda mais. A gente não viu nada ainda da inteligência artificial e já está arrebentando. No meu segmento, não sei de vocês, mas no segmento da advocacia, estagiários estão sendo demitidos em massa. Em massa. Por quê? Porque o ChatGPT faz. Simples assim. É um auxiliar do dono. Tudo que ele falava para um estagiário que ele tinha que ensinar para o estagiário, demandar tempo e tal. E aí, quando ele fica maduro, ele acaba seguindo, alçando voos dele próprio. O ChatGPT não vai alçar voos. Pelo contrário, ele fica cada vez mais especializado em você. Então, eu vou chegar lá e vou falar: olha, eu preciso que faça um recurso de apelação com fundamento nisso, nisso, daquilo. Quero que coloque 3 doutrinas, 3 jurisprudências, citando a fonte.
40 segundos está pronto. Pede para um ser humano que está em início de faculdade ou na metade da faculdade fazer isso. No mínimo de 10 a 15 dias para ele fazer. Tá? Então, veio. Já está aí. E nós estamos participando vivamente dessa revolução. Como todas as outras, vai trazer um choque. Não é para ter medo, é para aprender e evoluir junto. Porque se ficar em choque, vai ficar para trás. Né? Então, a gente teve a igualdade. No plano da construção das normas, nós vamos para o pós-positivismo aqui. Tá? Que é a introdução ou a reintrodução de valores para as normas. O que é a reintrodução de valores? Princípios. Por isso que hoje a gente fala muito em princípio. Né? Princípio da igualdade, princípio da vulnerabilidade, princípio da informação. Eu vou falar todos esses. Hoje e amanhã a gente vai falar disso. Tá? Princípio da informação, princípio da hipossuficiência, que é diferente de vulnerabilidade, e assim sucessivamente. Tem mais de 40 princípios. Eu vou dar uma meia dúzia só, senão a gente não sai daqui. Tá? E para a gente caminhar para chegar até o Brasil, nós tivemos na primeira metade do século passado, nós tivemos dois grandes eventos. Né? Nós tivemos dois grandes eventos. Guerras. Beleza? Então nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e um pouquinho antes nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Né? Um pouquinho antes, uns 20 anos antes, 15, 20 anos antes. Então a gente teve lá quebra da Bolsa, seguida da Primeira Guerra Mundial, seguida da Segunda Guerra Mundial, na segunda, mais catastrófica ainda, com a questão do Holocausto. Né? Esse eu dispenso comentário, quem quiser, dá um Google aí e pesquise, que eu não quero reproduzir coisa muito ruim da humanidade, tá? Mas é tenso. Então a gente teve aqui, nesses eventos, um outro panorama de direitos. Perceba, até então a gente estava lutando aqui com o poder econômico, sempre o problema foi o poder econômico. E sempre vai ser. Ele é o problema e a solução ao mesmo tempo. Tá? O poder econômico, ele empurra a sociedade para os conflitos, e é esses conflitos que trazem a evolução. Então, o primeiro conflito foi na questão da liberdade com o Estado. Esse foi o primeiro conflito econômico que a sociedade teve. O que a gente fez? Sai Estado. O segundo momento foi, já consolidamos um Estado que respeita a nossa individualidade. Só que através da nossa individualidade, nós exploramos nós mesmos. O Estado volta e regula essa relação econômica entre nós. Então, direitos sociais, igualdade. E o terceiro foi a maior ignorância da sociedade global aí, né? Nós tivemos, no âmbito só do consumidor e econômico mesmo, a quebra da Bolsa. A quebra da Bolsa por um excesso de produção, por vendas de papéis na Bolsa, que não tinha a demanda necessária, caiu, quebrou. Bem assim, levando, né, daquele jeito, em linhas gerais. E o que aconteceu aqui? Primeira e Segunda Guerra. Vamos falar de nazismo? Quer falar um pouquinho? Vamos falar então de partido político para não falar nazismo. O que aconteceu? O Estado, é como se fosse no Brasil, tá? O Estado foi lá e deu legitimidade ao partido. Não teve golpe, teve eleição. Foram eleitos um grupo de pessoas. Depois de Estado no poder, aí a gente conhece o que aconteceu na história. Mas o que aconteceu, aí teve o fascismo na Itália, entre outras coisas. Não existia terrorismo até então, né? Porque o terrorismo é uma célula do nazismo. Então, o que aconteceu? Aqui, depois dos dois grandes eventos, em especial da Segunda Guerra, criou-se a ONU, né? Nessa época. E aí, com essa criação, ali, a ONU no comecinho também, veio a primeira Declaração dos Direitos da Humanidade. E nessa primeira Declaração dos Direitos da Humanidade, a humanidade se viu obrigada a repensar o porquê que ela criava normas. Se era para a proteção da economia, se era só para o desenvolvimento econômico, se era só para isso, ou se era também para a produção do próprio. Porque não existe razão de ter economia se não tem humano. Não tem razão. Toda razão da existência é a humanidade. Foi essa a conclusão que chegaram. Né? Precisou matar 1 bilhão de pessoas para chegar à conclusão, tá óbvio, mas precisou. E aí, com isso, veio a terceira geração de direito, que é o direito à
fraternidade, tá? Então nós temos a liberdade, vocês já compreenderam como foi, a igualdade e agora a fraternidade. Isso a gente não aprendeu no ensino médio fundamental, essa construção. Aqui na fraternidade, aí sim, nós tivemos a introdução do movimento constitucionalista em várias sociedades no mundo. México, Brasil, aqui na América Latina como um todo, lá na própria Alemanha, e assim sucessivamente. Com a introdução da Constituição, hoje a gente chama a nossa de Constituição Cidadã, né? Porque dentro de todas essas constituições, decorrente do movimento de fraternidade existente entre os homens, entre a humanidade, no globo, nós tivemos a introdução de valores humanos como dignidade. Dignidade. Perceba que é um conceito aberto. Ninguém consegue conceituar o que é dignidade, mas todo mundo consegue identificar o que é dignidade, sentir o que é dignidade, mas a gente não consegue falar dignidade é isso. Tá? A gente pode procurar em todos os livros, em todos os dicionários, não vai ter um conceito unânime do que é dignidade. Tá? A mesma coisa nós tivemos aqui, valores sociais introduzidos na própria Carta Magna dos países, como trabalho. No âmbito da economia, artigo 170 da Constituição vai trabalhar lá valores, mão de obra, concorrência, livre iniciativa, direito e proteção ao meio ambiente, proteção ao consumidor, como princípios da ordem econômica, e assim sucessivamente. Então, a gente teve valores principiológicos introduzidos, como o direito à fraternidade, para trazer um equilíbrio às próprias relações humanas. Tá? Então, nós estamos aqui na terceira. Pós-positivismo, um Estado aqui, ele não é mais um Estado apenas vigilante, como um guarda. Ele é um Estado participativo e inclusivo. Ele é responsável pela inclusão e diminuição das desigualdades sociais, e assim sucessivamente. Então, nós não estamos mais nessa versão do Estado. Às vezes tem luzes, né? Às vezes acontecem umas luzes assim no meio do caminho de querer reacender esse Estado que já foi superado. Que já foi comprovado pelas revoltas sociais, pelas transformações, que hoje, com a tecnologia que a gente tem, não cabe mais. Nós já estamos passando desse aqui, isso aqui já está acabando também. A gente está num outro momento, tem gente que fala que a gente está na 6ª geração dos direitos fundamentais. Eu paro na aula aqui na 3ª, porque a gente entra na era da informação, a sociedade da informação, que já é um livro ultrapassado, tá? De 2006, que agora que está saindo nas mídias o negócio. Aí a gente tem aqui a sociedade do espetáculo, tá? Questão da massificação da informação, trouxe as redes sociais e o espetáculo, né? Nós tivemos a questão da liquidez das relações humanas. Aqui a gente fala em era sólida, e aqui da metade para frente a gente já fala em liquidez, a diluição daquelas relações que a gente tinha, como que eu vou poder falar aqui, menos técnico, que a gente tinha relação de trabalho, até relação amorosa, né? Casamento não podia desfazer, tinha aquele preconceito social e tal. Hoje você se vende na internet, né? Então hoje é tudo líquido, tudo muito fluido, não tem muito mais aquela questão de uma sociedade sólida de relacionamentos sólidos. Nós jogamos a nossa privacidade, a gente vendeu a nossa intimidade. Hoje quem tem rede social vende sua intimidade, sua privacidade. Hoje a gente tem a situação da questão de você ser consumidor e fornecedor ao mesmo tempo, 24 horas por dia. E isso gera esgotamento psíquico. Por isso que a maior doença que a gente tem hoje são doenças psicológicas, psíquicas, e não mais físicas, como nessa era aqui. Na era das relações que, segundo Bauman, ele fala que eram as relações sólidas. Tá? Nessa época aqui, as doenças eram do corpo, porque era o corpo que era explorado. Nessa época aqui, as doenças são da cabeça, porque é a cabeça que é explorada. Tá? Então, a gente tem essa diferença. Veja a transformação que está por vir. Veja a transformação que está por vir. Então, a gente tem tudo isso aqui. Direito cibernético, a questão dos bebês que são produzidos e não precisa mais da fecundação, da fecundação, não precisa mais da união do homem e da mulher em si. Então, toda uma transformação social, quer queira, quer não queira, já está acontecendo. Tá? O que você acha ou deixa de achar disso, pouco importa para a coletividade, a não ser que você vire representante do povo, vai lá e lute por isso. Tá? Mas se não, é só conversa de WhatsApp. Né?
ou de boteco, como antigamente. Então, a gente tem essa transformação. Onde eu quero chegar disso tudo que eu falei aqui? Agora a gente vai entrar na matéria, tá? Foi só uma introdução. A gente tem aqui, década de 60, nos Estados Unidos. Perceba que já passaram os eventos catastróficos que eu falei, da terceira geração. O presidente John Kennedy fez um discurso lá, até indico depois, também dá um Google lá e coloca discurso John Kennedy, relação de consumo. É muito legal, deve ter umas 7 folhas esse discurso dele. Traz toda a base de princípio das legislações consumeristas modernas, num discurso. Tá? Então ele trouxe lá no discurso, e o que ficou conhecido nesse discurso foi uma célebre frase que ele falou. Não mais, ele fala bem assim, que não é mais a mão de obra a razão do mercado. A razão do mercado sempre foi o consumo. Então, de forma míope, acreditavam que era mão de obra. Por isso que o foco todo dessa época aqui, um pouquinho mais, foi para a mão de obra. Só que aí, com a quebra da Bolsa, identificaram que não era isso, porque pensavam o quê? Vou dar dinheiro, preciso empregar mais para ter circulação de riqueza. Sem riqueza não vai circular dinheiro, não tendo dinheiro, quebra todo mundo. Mas aí descobriu-se que não era a mão de obra em si que tinha que ser bem remunerada. A gente tinha que ter na outra ponta o consumidor. Não tinha por que eu ter excedente com uma mão de obra bem remunerada. Se eu criar o excedente, eu não vou ter como vender. Não tendo como vender, deixo no estoque, quebra também. Então ele disse lá, o maior poder econômico que existe são os consumidores, porém são os mais desorganizados. Não existe organização entre consumidores. E nessa época foi reconhecido os direitos individuais homogêneos, transindividuais, né, e direitos coletivos. Então aqui nasce ação civil pública, ações coletivas, entre outras coisas. Tá? Então a gente teve essa noção aqui. E ele finalizou a frase, consumidores somos todos nós. Emprestando essa frase, deixa eu pegar o apagador aqui. Emprestando essa frase, nós fomos agraciados em 1988, depois de muita época de militarismo aqui, né? Uns falam que foi golpe, outros falam que não foi. Tem gente que fala que foi golpe, mas não tem base para fundamentar. Tem outros que falam que não foi golpe, foi uma assunção legítima por vacância no legislativo, e aí, por opção dos que estavam lá, foi votado que o militar entrasse no poder, então, portanto, não foi golpe, foi legitimada a sua entrada, né? E por aí vai. Mas, até cansei. A gente tem aqui no Brasil a introdução em 1988 do que nós chamamos de Constituição Federal do Brasil, ou de Carta Magna, ou de Constituição Cidadã. Tá? Na Constituição Federal, nós temos, como disse, ela acompanhou todos esses movimentos. O seu artigo 1º, inciso 3º, vai trabalhar que é o norte da sociedade, a dignidade. Assim como no artigo 2º vai estar a mão de obra, do trabalho, a força do trabalho, etc. São os valores básicos da nossa sociedade, está logo de cara no artigo 1º. Você não precisa ler os 200 artigos da Constituição, nem as emendas. Você só lê esse artigo 1º, você já vai sair lindo, maravilhoso, vai falar, nossa, como eu moro no país perfeito. Porque aqui são, como a Revolução Francesa, ideais. São princípios, são valores caros para a sociedade que ela busca introduzir e criar. Né? Então a gente tem aqui os valores. Aí a gente vai saltar, vai lá para o artigo 5º. Tá? O artigo 5º, acho que é o artigo mais mencionado da nossa Constituição Federal em todos os lugares. Ele vai defender a ideia, defende a questão dos direitos fundamentais, individuais e coletivos. E lá no artigo 5º, na sua redação, a gente fala de caput, né, que é onde está ali escrito logo no artigo 5º, sem seus incisos, lá vai constar que todos são iguais perante a lei. Então, olha só a introdução, novamente, de toda a carga valorativa que eu falei para vocês da consciência histórica. Se todos nós somos iguais perante a lei, cabe apenas à lei trabalhar as desigualdades. Perceba o que eu estou falando. Você não pode me tratar de forma desigual, mas se tiver uma lei que lhe autorize me tratar de forma desigual, você pode.
Tá? Eis aí, por exemplo, políticas de cota. Só pode ter políticas de cota decorrente de lei. Eu não posso fazer uma política de cota da minha cabeça ou do meu corpo consultivo da minha empresa. Tá? Não posso. Sobre flagrante discriminação. Tá? Então isso tem que decorrer da lei. Por que tem que decorrer da lei? Porque é uma construção. A lei é o povo falando. A lei é a gente. Somos nós todos. Então, por mais que não tenha essa consciência coletiva, mas é isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Todos são iguais. Onde está a nossa matéria, professor? No artigo 5º. Mas não vi, eu não li lá no caput. Vai estar lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Vai estar lá. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ele não fala assim, ao Estado competirá na forma da lei os direitos dos consumidores. Ele faz menção à defesa dos consumidores. Da mesma forma que no seu mesmo artigo 170 da Constituição Federal, que trabalha a ordem econômica nacional, no seu artigo 5º, no seu inciso 5º, perdão, vai constar lá que é princípio fundamental da ordem econômica nacional a defesa do consumidor. Não as relações de consumo e nem mesmo os direitos dos consumidores. Você acha que quem escreveu isso aqui é tantã? Ele escreveu só por escrever. Não existe escrever só por escrever em legislação. Tá? Se ele escreveu, tem uma razão de ser. Por quê? Poderia ser direitos dos consumidores, como estão tentando fazer. Mas não podem, porque por força constitucional é defesa. E aí eu busco uma reflexão de nós três aqui, essa tríade que está aqui, e o pessoal que está assistindo aí. Por que defesa do consumidor? Por que defesa e não direitos apenas? A gente teve uma escadinha aqui, não para a gente acordar. Segunda-feira, amanhã tem que estar aqui de novo. Nós também, vamos lá. Por quê? A gente fez uma escada. Aqui eu tenho uma liberdade, aqui eu tenho uma igualdade, e aqui eu tenho uma fraternidade. Beleza? Na igualdade eu quero a liberdade do Estado, porque ele podia intervir. Na igualdade eu quero que o Estado intervenha, porque existe vulnerabilidade. E na fraternidade eu devolvo para o Estado a obrigação de universalização dos valores humanos. Por que é defesa? Justamente porque é uma relação que já nasce desigual. Vamos lá, vamos pensar como consumidores que somos. Todos nós somos consumidores. Quando a gente vai a uma loja, vamos comprar um carro. Vem um contrato, uma proposta. Essa proposta a gente tem poder de barganha? Não. Não. A forma de pagamento já está pré-estabelecida. Ou você paga à vista, ou paga em 10 vezes, sem juros, mas quem estabeleceu foi o fornecedor. Você não barganhou nada. Você simplesmente aderiu à forma de pagamento que ele deixou. Né? Vai comprar uma roupa, você tem a opção de discutir que tamanho que você quer, que tamanho que você não quer, tipo um alfaiate, como era antigamente. Em massa, não. Produção de massa, não. Né? E mesmo o alfaiate, ele vai trabalhar na questão de produto final. Se ele for um profissional liberal, talvez ele responda por culpa. Então, nós temos aqui uma relação que nasce desigual. Eu falei, direito ambiental é desigual, direito trabalhista é desigual, direito do consumidor é desigual. No seu nascedouro. Você vai comprar um sapato, vamos lá, mulheres, vai comprar um sapato. Você sabe de onde veio o sapato? Qual mão de obra foi empregada? Não, não sabe. Nós somos o quê? Vulneráveis. Qual tipo de vulnerabilidade? Informacional. A gente não sabe. Tá? Beleza, vamos falar outra vulnerabilidade. Preciso de energia elétrica em casa. Você tem algum poder de alguma coisa contra a concessionária de energia ou a empresa de energia aí do seu estado ou do seu município? Você simplesmente faz o quê? Adere e paga. Então a gente tem uma vulnerabilidade econômica ou até mesmo uma vulnerabilidade essencial. A mesma coisa, serviço de água, saneamento, né? E assim vocês filmam.
Vamos lá, vamos para o nosso bairro aqui. CETEP. Vocês tiveram como negociar o contrato de adesão que vocês firmaram de prestação de serviços educacionais técnicos? Não, por quê? Porque é uma relação de consumo. Não é uma relação civil. Então vocês, assim como eu, são vulneráveis. Eu não sou vulnerável aqui porque eu tenho um contrato de prestação de serviço, não é nem CLT. Então, se fosse CLT, era relação trabalhista, é um outro tipo de vulnerabilidade, que não encaixa. Quando é trabalhista, não entra o CDC. Da mesma forma, porque eu estou prestando serviço, prestador com prestador, em regra, não há vulnerabilidade. Há um interesse em conjunto, e esse interesse é negociável. Ó, eu te pago R$500 para dar aula. Não, 500 eu não ganho, eu quero 1.000. Ah, 1.000 é muito caro, não, então fecha 800, nem para mim nem para você. E assim você vai negociando. Então, não é um contrato de adesão em si. Um contrato prestacional, não existe vulnerabilidade em regra. Em regra, que lá na frente eu vou te mostrar que existe em alguns casos específicos. Tá? Então, nós temos aqui a ordem constitucional para a defesa. Porque o Estado já reconhece, desde o seu nascedouro na Constituição Federal, que para ter uma economia pujante, existe a necessidade de equilibrar essa relação que nasce desigual, a relação de consumo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar fora do Brasil, em especial os países que já são desenvolvidos. Canadá, União Europeia, Estados Unidos. Tá? Nem vou entrar na questão da cultura, nada disso. Nós vamos entrar só no direito do consumidor. Direito do consumidor. Brasil, se você compra pela internet, você tem 7 dias para compra fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para desistir, sem ônus algum para você. Estados Unidos, 90 dias. Você pode comprar, usar, testar, e depois falar, não, não quero. E sabe o que vai acontecer quando você falar, não, não quero? A pessoa vai receber e não vai te questionar. Agora vamos para o Brasilzão. 7 dias para você cancelar a sua compra e se arrepender. Não quero mais. Mas por que você não quer? Só essa pergunta, por que o senhor não quer, já é abusivo. O que não acontece em países desenvolvidos, porque já entendem que isso é abusivo. É a privacidade da pessoa. Ela tem o direito de se arrepender. Por que existe esse direito ao arrependimento? Só para a gente dar um gancho aqui, para vocês pegarem todo o raciocínio da vulnerabilidade em si. Por quê? Eu não nasci nessa época, não era, mas o pessoal, minha mãe, minha avó, fala da venda por catálogo, venda por telefone, né? Eu já sou da época da internet. Então, peguei, mas eu era pequeno, não sabia. Mas quando eu comecei a entender de coisa, já era internet. Então, você pega aqui, vou vender perfume pelo catálogo. Vinha até, né? Você levantava, cheirava, via se era o cheirinho igual. Ok, vou vender. Como que você garante que aquilo que você vai receber é, de fato, de direito, da mesma descrição que lhe foi feita naquela oferta e que vai acatar as suas legítimas expectativas decorrentes da oferta? Não tem como, só recebendo o produto. A mesma coisa roupa. Você fala lá, vou comprar uma roupa linda na internet. Poxa, legal a camiseta. Aí chega a camiseta, não é nada daquilo que eu... Ou é até parecido, mas quando eu experimento, não é legal. Então eu posso me arrepender. O contrato ele só vai estar plenamente realizado depois de 7 dias. Então é um risco do empreendedor. E eles tentam todos os dias jogar esse risco para a gente. Para nós que não temos opção alguma, apenas aderir. Tá? Então a gente tem essa noção. Por isso que é defesa. Veja, países desenvolvidos entenderam isso faz tempo. E respeitam os consumidores. Até a China, por incrível que pareça. Deu ruim, lá troca. Nem pergunta por que deu ruim. Tá? Então a gente tem aqui a defesa. Eu quero que vocês gravem isso daqui, porque quando a gente for receber nosso cliente, se você for dono de imobiliária, você vai ter uma relação de consumo com esse cliente. E você não vai poder culpar o cliente, na maioria das vezes. Por melhor que seja a sua prestação de serviço, vai acontecer um dia ou outro de você falhar. Porque não existe nada 100% perfeito na Terra. Agora, até explodir aqui, né? Na Terra. Não tem. Não existe. Porque tudo que é feito aqui, tirando o que é feito do ser celestial, que cada um tem o seu, tudo que passa pelo homem tem pelo menos a probabilidade de 0,0000001% de dar problema. Não é perfeito.
Não é perfeito. A não ser o relógio da Águas Cuiabá, né? O relógio da Águas Cuiabá não erra. Se você não é de Cuiabá, está assistindo a gente, cuidado. Se vier para cá, você vai entender a perfeição. Não erram, né? O hidrômetro sempre está perfeito, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse 0,01. Para a gente finalizar essa parte introdutória de Constituição e entrar no Código de Defesa do Consumidor em si, vocês vão perceber o porquê dessa lógica que eu estou falando para vocês, tá? Por que que há necessidade da defesa do consumidor em si? Nós temos lá, mais fácil, a gente tem lá, produção em série. Ou até mesmo Fordismo, né? Nasceu ali nos Estados Unidos. Como que é que funciona? Eu vou lá e pago R$1 milhão para desenvolver essa caneta, beleza? Vou dar linhas bem gerais assim da produção em série. R$1 milhão para desenvolver essa caneta. Caro. Eu não posso revender essa caneta a 1 milhão, certo? Ninguém vai comprar. Ou se comprar não é o objetivo, porque aí eu vou ter que vender a segunda caneta por 1 milhão para ela começar a me dar lucro. Então, é muito difícil. O que eu faço? Eu fraciono esse custo. 1 milhão de vezes para eu colocar essa caneta a R$1. Então, eu vendo 1 milhão de caneta em massa por R$1. Então, já está pago o que a gente chama de primeiro lote. Primeiro lote de 1 milhão de caneta foi vendido. Legal. A partir do segundo lote, lucro. Beleza? O custo está pago, lucro. Massa. Tchá, tchá, tchá. Vendendo. Legal. Só que desses 1 milhão de caneta, uma caneta dá problema. Uma mísera caneta vai dar problema. Uma hora ela vai dar problema. Quando essa uma caneta der problema, perceba que a gente vai ter... Só que vocês imaginem caneta, imaginem carro, imagine produto de hospital, máquina de hospital, que salva a vida, que pode vir com defeito. Casa, que é o nosso objeto. Imóvel. Imóvel nem vem defeito, né? Tem uma empresa aí, uma construtora em Cuiabá, que está a UFA aí vendendo, não só em Cuiabá, no país inteiro, que ela vende a ideia de compre de nós o seu primeiro AP, né? Esse primeiro AP vem com defeitos fenomenais. Tá? Fenomenais. O Poder Judiciário está a UFA de ação contra esse pessoal. Tá? Então, como que acontece? Esse único cidadão aqui, nós vamos chamar de vítima. Ele é vítima. Ele teve culpa de comprar. Ele quis comprar a caneta quebrada. Ele quis comprar um apartamento arrebentado, que a caída d'água não está no nível. Né? Aí ele compra lá, vai tomar banho, inunda tudo. Não, isso aqui saiu da garantia. Você trocou o piso, não pode, é uma dificuldade. Uma dificuldade para colocar o direito em prática, incrível no país. Ainda bem, né? Que eu também sou advogado, então se não tivesse problema, né? Pensamento medíocre, né? Mas, infelizmente, pois é. Eu não queria que fosse, queria que tivesse menos problema com mais qualidade, né? Mas olha, uns trem que cada coisa que a gente pega. Mas beleza, aí a gente tem aqui esse 1%. Esse 1 não é nem 1%, vai equivaler o quê? 1 em cima de 1 milhão é o quê? 0,000, né? Então a gente tem aqui vítima. Essa vítima aqui, o Código de Defesa do Consumidor, com os princípios da Constituição, ele inverteu o foco da responsabilidade civil. A responsabilidade civil que veio lá do Código de Napoleão, que foi emprestado para o nosso Código Civil de 73, e o nosso Código Civil foi reformado em 2002, que era, olha só, em 2002 nós tínhamos pensamentos da Revolução Francesa no país. Então a gente aprendia na faculdade de Direito, na responsabilidade civil, os exemplos ainda eram carroças. Ah, a carroça quebrou, não sei o que, era desse jeito, tá? Eu aprendi assim na faculdade. Aí, agora estão tentando reformar de novo. No meio de 2002 e 73, em 90 veio o Código de Defesa do Consumidor. Só que nichado para um público, para a relação de consumo, que era o público vulnerável. Esse nicho trouxe uma coisa chamada responsabilidade independente de culpa. Ou responsabilidade objetiva, que é o que a gente chama. Ou in re ipsa, né, para os mais tradicionais. Então, como que funciona?
prestigiou-se a vítima, diferente do Código Civil. Qual que é a regra do Código Civil? Aquele que alega comprova a culpa de quem o agrediu. Então, se eu for demandar contra você uma situação civil, eu e você, eu tenho que comprovar a sua culpa. Eu que estou provocando você, eu sou a vítima, a suposta vítima, e eu tenho que comprovar a sua culpa. Culpa, negligência, prudência, imperícia, depois eu conceituo, tá? Beleza. Imagina essa vítima de consumidor que comprou uma caneta de um determinado lote de 1 milhão, que ele tem que comprovar a culpa do fornecedor para que ele tenha a sua indenização. Tem como? Não tem como. A injustiça estava instaurada. Então, vou dar um exemplo prático para a gente. Hoje a gente pode comprar imóvel até online, né? Teve umas construtoras aqui que fizeram, se ferraram, né? Fizeram apartamentos mobiliados e tal, virtual. Fechou o contrato virtual. Em 7 dias eu posso desistir. Tem que me reembolsar 100%. Porque foi fora do estabelecimento. Tá? E teve vários julgados nesse sentido, por isso que pararam. Ninguém para de graça, porque o custo era muito reduzido. Né? Era muito reduzido. Então a gente tem aí essa situação. Olha só. Como que eu ia comprovar a culpa? Comprei pela internet. Parece que comprar pela internet é assim, né? Eu comprei lá no Mercado Livre, uma mercadoria lá do Rio Grande do Sul. Mas como é do Mercado Livre, não passa de mágica, então ela está em Cuiabá, né? Ela não vai passar por pelo menos os 2, 3 estados, num contrato de transporte, numa logística, etc e tal, para chegar em Cuiabá. Não, ela vem para o teletransporte, né? Para os jovens parece que é igual caixa de leite, vem, nasce o leite, assim, bum, brota na geladeira. Então, como que funciona? Você pega aqui, Rio Grande do Sul, comprei um carro, vamos lá, um celular, lá no Rio Grande do Sul. Esse celular vai passar Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Beleza? Tá. Como que eu vou saber que a empresa X fechou um contrato de transporte com a transportadora Y, que por sua vez ela só ia transportar do Paraná a Mato Grosso do Sul, e desse Mato Grosso do Sul, essa empresa de transporte que foi contratada pela X, contratou a empresa W para vir até Mato Grosso. Você tem como saber isso como consumidor? Não tem. As transações comerciais você tem como saber? As parcerias? Não tem. Então, você é vulnerável. Por isso que eu posso entrar com uma ação contra X lá, e eu não quero saber quem que ele contratou ou não contratou. Eu só preciso provar que eu paguei e não recebi. Isso é o Código de Defesa do Consumidor. É essa revolução que ele trouxe. Essa facilidade da vítima ter a sua indenização, sua justa indenização. Não ficar anos e anos no judiciário lutando para comprovar de quem é a culpa aqui de X, Y ou W, para depois ela possivelmente ser ressarcida. Pelo menos essa foi a ideia inicial. Tá? Hoje a gente tem que lutar contra a empresa e contra o judiciário. Né? Que o judiciário está jogando contra. Mas tem seus motivos também, porque o brasileiro, como dizem as línguas, tem que ser estudado pela NASA, né? Então a gente consegue fazer um trem assim, explodir no judiciário, aí o judiciário assusta, começa a criar uns filtros, e aí fica esse diz que me diz que quem se perde com tudo isso? A vítima. A vítima perde, tá? Para vocês terem ideia, ações de negativação indevida. Você pagou, não deve nada, e mesmo assim seu nome foi negativado ou manteve-se negativado. Início, ano 2010, 2009, ali até 2011, 12, ganhava-se até 40 salários mínimos uma ação dessa. Aí a galera descobriu, né? Opa! Uá! Entupiu o judiciário. Aí agora, uma ação dessa não passa de 8 mil reais. Lembrando em consideração 8 mil reais desatualizados, né? Porque 8 mil reais ganhava lá em 2014. 2015, aí só reproduz a sentença até hoje. 8 mil naquela época, 8 mil hoje. Se for fazer o efeito da corrosão que a inflação faz numa decisão dessa, muitas vezes já está negativa a indenização. Não representa os 8 mil reais que o judiciário gostaria que representasse. O que tem? Sim, não, tá cheio disso daí no judiciário. Eu tô até cansado, acho que eu fiquei careca antes da hora, porque eu mexo com isso, entendeu? Então, assim,
Chegam os clientes, às vezes, você tá lá, né? Você já sabe a matéria, parece que é óbvio para todo mundo. Chega um momento que você acha que é óbvio para todo mundo. E não é. Aí o cara chega lá e fala, doutor, eu paguei lá R$ 200 da minha água e estão me cobrando a diferença de 40 conto e tal. Você fala, putz, vamos lá. Aí você pega uma ação dessa, você já sabe que o judiciário vai te dar lá R$ 1.000, R$ 2.000, depois de 1 ano e meio de processo. Você entendeu? O que o judiciário está mostrando? Está falando, resolve seus problemas sem advogado. Não vem no judiciário com isso daí, tenta resolver com a empresa direto. Como se ele já não tivesse tentado, né? Tá? Então, assim, existe toda essa política de desestímulo. E nem eu estou falando, uma ação dessa daí, por R$ 50, você ganhava 10 mil, 15, 20 mil há 15 anos atrás. Tá? Por quê? Porque a empresa tinha que repensar. É o que a gente chamava de efeito pedagógico da condenação. Ela chegava num nível em que desestimulava a prática reiterada e, ao mesmo tempo, confortava a vítima. Hoje não faz nenhum nem outro. Né? Hoje não faz nenhum nem outro. Está meio perdido o negócio. Mas vamos deixar essas críticas para o lado, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então a gente tem aqui a situação, para vocês entenderem, vulnerabilidade. Isso está regulado também no código. A gente trouxe como inversão do ônus da prova e como responsabilidade objetiva, que vou tratar mais à frente. Hoje a aula é mais teórica mesmo, tá? Para vocês preencherem as lacunas de valores, de princípios, de noções, que a hora que eu começar a falar só técnico, se vocês não dormirem, né? Porque a aula técnica é um pouco maçante, né? Aí a gente vai falar os conceitos do certinho, tá? Então hoje a gente tem aqui esse vitimado que estava falando da produção em série, ele não pode ser injustiçado. Então, o Código de Defesa do Consumidor trouxe essa ideia de responsabilidade sem culpa. Então eu posso responsabilizar a empresa diretamente. Aí vamos supor que essa empresa pagou para esse consumidor R$ 5.000 de indenização. Só que ela falou, cara, eu não tive culpa. Eu recebi R$ 1.000 pela caneta, mas tive que pagar R$ 5.000. Eu estou no prejuízo de R$ 4.000 por algo que eu não fui culpado. O que ele pode fazer? Então foi tão perfeita a nossa legislação, que ela é invejável, tá? Se fosse hoje no Congresso, não passava mais nem na bala. E a parte aqui até é avançadíssimo o nosso Código de Defesa do Consumidor. A gente tem muita dificuldade em aplicá-lo, em interpretá-lo. Mas é extremamente avançado. O que ele defendia a ideia? O que ele vai defender a ideia? Que esses 4 mil aqui, aquela empresa X pode, na via regressiva, o que é via regressiva? Depois que eu já indenizei a vítima. Depois que eu indenizei a vítima, eu vou procurar os meus parceiros comerciais, o realmente culpado pelo prejuízo que eu tive que honrar. Porque o consumidor nem sabia da existência deles. Então ele vai demandar contra a empresa, ele pode, tá? Não é obrigado. Ele pode demandar contra a empresa Y de transporte e contra a empresa W de transporte que a gente colocou aqui. Elas que vão ter que comprovar que não tiveram culpa. Então o que vai fazer? Ele vai demandar aqui, eu contratei a empresa Y. E a empresa Y não entregou lá, eu tive que pagar R$ 4.000. A empresa Y vai fazer o quê? Denunciação à lide, que é uma forma de intervenção de terceiro no processo. Vai denunciar que não foi ela que deu problema. Foi a empresa W. E aí ela vai comprovar que ela comprou a W e a W não vai ter o canhotinho de entrega. Aí a W vai indenizar a empresa X, mediante comprovação da culpa, ou seja, foi negligente com a sua prestação. Só que isso aqui, gente, uns 10 anos de processo, tá? 5, 10 anos. Então, o que acontece? Isso aqui, eu nunca vi acontecer. Eu nunca vi acontecer uma via regressiva entre prestadores de serviço. Porque eles acabam absorvendo o prejuízo. Compensa. Compensa. Na planilha final, compensa absorver o prejuízo. Por quê? Só para ele movimentar esse processo todo aqui, vai sair muito mais caro do que ele pagou lá. Então, ele vai jogar no custo dele e vai falar, cara, eu não vou colocar dinheiro bom e coisa ruim. Ah, mas eu tenho direito, isso daí fica só para os idealistas. No mundo real, capital, é grana. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. O cara abre mão do direito dele e fala, não vou ganhar R$1, para que eu vou pôr? Vou perder para brigar pelo meu direito? Não vou pôr. E aí fica por isso, ele absorve e acabou. Mas é bom, por quê? Porque a vítima foi ressarcida. Tá? Essa é a ideia principal. Beleza. Então, tivemos as noções. Em 88 veio a Constituição. Constituição trouxe o CDC. O CDC, por sua vez, nasceu em 1990.
tá? Então nós temos lá 90 CDC. Lei 8.078, tá? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Aí a gente entrou lá na época do direito do consumidor e o que é mais legal é que logo no seu artigo 1º, nós vamos ter lá uma ordem do Código de Defesa do Consumidor dizendo que este código ele tem natureza jurídica de ordem pública e interesse social. Falei isso e nada a mesma coisa, né? Pá, né? Tá vendo que não é só informar? Não é só informar. A gente tem que informar e mostrar a informação, o porquê dela. Isso serve para a internet também. Para todo tipo de informação que a gente é bombardeado todos os dias. Uma professora, que é decana nessa matéria, Cláudia Lima Marques, ela ensina o seguinte: excesso de informação gera desinformação. Quanto mais informação você tem, mais fácil de você estar desinformado. Isso é muito fácil ver na prática. Quando eu pego salas de aula cheias e eu pergunto: o que vocês entendem por direito ao arrependimento? Nossa, explode de informação desencontrada. Explode. Cada um tem uma noção. Por quê? Porque na mídia, direto, é bombardeado esse tipo de direito. Arrependimento, cancelamento contratual. Aí uns falam que é 7 dias, outros falam que é 10, outros falam que é algumas horas. Ah, e se eu comprar na loja, eu posso? Pode, porque tem o carimbo da loja, que eu posso trocar até 7 dias. Você entendeu? Então tem toda essa condição por excesso de informação. A mesma coisa que eu falei, é um código que tem natureza jurídica de ordem pública e interesse social. Se eu perguntar o que é ordem pública? Noção? De ordem pública, numa norma? Noção? Noção, gurizada aí, não dá para ver, né? Sinto muito, não pode perguntar, né? Aqui com a gente. Tá aí, marca. Vem fazer companhia pra gente aqui, né? Aí, se tiver mais gente aqui, a gente come um salgadinho, dá uma engordada junto. Então, vamos lá. Tá, a gente pede uma salada de fruta, né? Mas vem um risole, uma coxinha. À noite é uma bomba. Então, a gente tem aqui, ó, interesse público. Interesse público e ordem pública. Aqui é coletivo, tá? Interesse coletivo. É diferente do público. Coletivo. O que significa ordem pública? Assim, ó. Nós temos, vou dizer menos técnico, a gente tem para onde a norma ela vai irradiar os seus efeitos, onde ela tem que ser cumprida, tá? Então nós temos efeitos verticais e efeitos horizontais, beleza? O Código de Defesa do Consumidor, ele vai estar aqui, ó. Ele tem o efeito vertical, mas vertical para quem? Para uma relação de consumo. Então aqui de um lado tem que ter um consumidor, aqui de outro lado tem que ter no mínimo um fornecedor, e entre eles eu tenho que ter um produto ou um serviço mediante remuneração, tá? Se eu tiver esse conjunto da ópera aqui, eu tenho uma relação de consumo. E se eu tenho uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor vai irradiar os seus efeitos para esse contrato. Então eu não posso redigir nada e nem fazer nada contrário ao que esteja no Código de Defesa do Consumidor. E olha a mentira que conta pra gente aí na mídia. O Brasil tem insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Em especial na relação de consumo. Como que tem insegurança jurídica se a norma está aqui desde 1990 e não teve alteração? Se eu falar para vocês que se o meu produto tem um problema, levei na assistência técnica, ela não consertou, cabe a mim o pedido de reembolso. Não cabe à empresa escolher se ela quer me reembolsar ou não. Está lá, desde 1990. Vocês já passaram por assistência técnica em algum produto que não foi consertado? Vocês conseguiram o reembolso? Abusaram do seu direito. Só isso. Isso. Então, eles desestimulam com o abuso do direito. Quando a gente tem as primeiras aulas de responsabilidade civil na faculdade, a gente aprende que a base da responsabilidade civil no artigo 186 do Código Civil e o artigo 187, em especial 187, o abuso de direito
é um ato ilícito. Ilícito. E sendo um ato ilícito, ele é passível de indenização. Se ele te causar dano. E causou dano. Hoje a doutrina está um pouco mais sofisticada e a gente introduziu na doutrina uma coisa chamada desvio produtivo do consumidor, que é mais ou menos o dano temporal. O tempo desperdiçado para solucionar um problema de consumo, do qual você não deu causa, e o fornecedor tem a desídia em solucioná-lo. Então você ganha pelo tempo desperdiçado hoje em dia. Tá? É uma doutrina que foi introduzida no Brasil em 2011 e que tomou proporção de 2016 para frente, com a teoria do desvio produtivo do consumidor aprofundada. Tá? Então, assim, esse singelo professor teve a oportunidade de palestrar no Brasil inteiro com o autor dessa doutrina. Porque eu estava como se fosse um pêndulo, com outro artigo científico que a gente movimentou o país, que chamava O Mero Aborrecimento Tem Valor. Que é naquela situação em que sua assistência técnica não arrumou sua televisão. Aí você ia lá e pedia dano moral. Aí o judiciário fala, não, isso daí é um mero aborrecimento. Eu reconheço que eles não consertaram, vou te devolver o dinheiro, mas dano moral você não tem. Você só passou um mero transtorno na sua vida. De deixar de trabalhar, de ter que ir na assistência 2, 3, 4 vezes, né? Aquela situação de você ficar sem o produto em casa, num prazo legal que foi estabelecido por todo mundo. Então tem todo um contexto, não é só uma televisão que parou e quebrou, né? Então a gente conseguiu transformar isso daí, foi para o STJ e lá no STJ consolidou. Hoje a gente tem esse direito estabelecido. Então é muito legal. Então a gente tem, o que eu quero dizer? Ordem pública significa para tudo e para todos. Tá? Para tudo e para todos, para não esquecer nunca mais. Então eu estou numa relação de consumo, para tudo e para todos vai ser obedecido o Código de Defesa do Consumidor. Então aquele consumidor vagabundo também, desculpa o termo, que ele quer se aproveitar do direito dele, ele também não pode esquecer que ele também está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Existe um princípio chamado princípio da boa-fé objetiva. É um dos primeiros princípios do Código de Defesa do Consumidor. Boa-fé, todo mundo já tem uma noção do que seja, né? Todo mundo agir de bem, né? Paz e amor, vou te ajudar para você me ajudar, e assim sucessivamente. É essa a ideia, tá? Introduzida no Código. Só que para o cumprimento de um contrato. O cumprimento de um contrato. Então, a boa-fé objetiva, quem vai analisar se houve rompimento dela ou não é o Poder Judiciário. É a interpretação do Poder Judiciário. Vê, outro conceito aberto, é igual dignidade. É um outro conceito aberto. Então, a gente tem aqui planeta Terra, só para vocês terem ideia, por analogia, para ficar fácil. Aqui é o contrato, beleza? E a boa-fé objetiva são os satélites do planeta, no caso a Lua, né? Que a gente tem aqui. Que é o quê? Dever de hombridade, transparência, né? Cumplicidade entre os contratantes. Eu não vou em nenhum momento colocar uma cláusula para colocar você em xeque, caso você descumprir e eu sobressaia. Isso fere, além da boa-fé, a função social. E assim, vários outros. Então a gente tem tudo isso aqui orbita na execução de um contrato. O que acontece? Por que eu falei que o consumidor vagabundo? Porque ele quebra a boa-fé. Olha lá, o cara veio aqui na nossa aula, aí você deu a arma para ele, que é o conhecimento. Passei o conhecimento para vocês. Vocês estão armados agora, contra tudo e contra todos lá fora. Tá? Vai aprofundar, óbvio, um pouquinho mais no estudo para não sair falando besteira. Então, aí você está armado de saber. Aí você chega lá e compra, fala, eu posso me arrepender, né? Em 7 dias. Vai ter o casamento da minha amiga lá. Eu vou comprar o vestido, vou ver o frete certinho quando que vai chegar, vai dar tempo de chegar, eu uso o vestido, depois eu me arrependo e sai de graça o vestido para eu ter usado na festa. Olha o brasileiro. Tá? Olha o brasileiro. Não que não tenha nas outras nações, mas isso aqui seria a regra. Se fosse, né? Se não existisse esse princípio. A gente sabe da malandragem. A gente é brasileiro, pô. Tem como nós sermos japoneses no Brasil. A gente nasceu aqui, nós já somos brasileiros, né? A não ser que você veio de fora, não é o caso. Então a gente sabe bem como que é. Vamos largar de mentir pra gente como que é. Então, neste caso, se restar comprovada a quebra da boa-fé pelo consumidor ou a consumidora, ela, perceba, não vai ter o direito ao arrependimento efetivado. Tá? Mas quem vai dizer isso? É o fornecedor fora do Poder Judiciário? Não, é só o Poder Judiciário que vai dizer. Então, o que vai acontecer?
A consumidora vai querer o arrependimento. A empresa vai falar que não, porque ela não vai receber porque o vestido foi usado. E aí isso vai virar uma briga judicial. Nessa briga judicial, se essa empresa não fizer prova da quebra da boa-fé pela consumidora, ela vai ter que ressarcir não só o vestido, mas também a indenização pelo dano, por todos os constrangimentos que esse consumidor passou, né? Supostamente passou. Agora, se a empresa tiver como comprovar, ela quebra a boa-fé e ainda ganha uma indenização contra a consumidora num pedido contraposto. Então, perceba, nós temos ordem pública contra tudo e contra todos, para tudo e para todos. Tá? Eu queria tanto dar essa aula para tanto empresário, vocês não têm ideia. Porque eles só ficam com colegas que estudam o Código Civil. É muito raro um consumerista entrar no campo empresarial. Esse tempo eu fui convidado para dar aula para dar uma palestra no Sebrae. Falar de consumidor para fornecedores. Do Código de Defesa do Consumidor para fornecedores. No sentido de demonstrar para eles, vocês também têm direitos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Não agrida o código. Porque ao mesmo tempo que você é fornecedor, você é consumidor. Tanto dos seus fornecedores. Então, cuidado, às vezes você atira a pedra, né, e cai em você, tá? Então, a gente tem interesse social, interesse coletivo. O que significa? Significa que as relações de consumo, elas guardam diretamente ligação com a coletividade, porque são relações massificadas, tá? Quanto maior uma sociedade, mais impessoais serão as suas relações comerciais de consumo. Tá? Pode ver, se a gente vai para o interiorzinho, ainda existe a caderneta. O fio do bigode. Uma vez eu escrevi um artigo chamado Fio do Bigode atualmente. Né? Mas existe o fio do bigode, existe confiar. Ah, você é filho de Beltrano, né? Ah, beleza, pode deixar aqui, depois tá bom. Só pelo sobrenome, você tem a confiança. O princípio da identidade. Agora, vamos para São Paulo. Cuiabá ainda é pequeno, você ainda vê isso em algumas regiões aqui de alguns bairros. Tá? Cuiabá é pequeno, mas imagina ainda menor. Então, quanto maior a cidade, mais impessoal, mais a necessidade de introdução do CDC nas relações. Até para evitar conflitos interpessoais. Né? Então, se você sabe como que funciona, você não vai brigar com o empresário. Você não briga mais com o empresário. Porque você sabe que é natural dele acontecer uma falha na prestação do serviço e ele vai ter que te indenizar. Você não vai mais brigar com ele. Você não é pai dele para tirar a satisfação dele. Você não é mãe dele, não é vô, não é ninguém, não é responsável. Eu acho demais quando uma pessoa chega e quer tirar a satisfação de você. Por que você está falando comigo desse jeito? Eu não te conheço, cara. Eu comprei, você não me deu, me paga. É assim. É assim. Não vai me pagar? Vou fazer meus direitos. Eu não tenho o direito de te ofender nem você. Seus valores são diferentes de mim. Então a gente não tem que entrar na pessoalidade de cada um. Nossa relação é estritamente consumerista. Então eu não vou te julgar porque você errou comigo. Não era para ser, né? Então eu não vou te julgar. O que eu vou fazer? Eu vou te notificar. Eu vou te notificar. Essa notificação não precisa ser um timbrado. Ah, né? Escritório de advocacia. Não, notificação, WhatsApp. Mete um WhatsApp na loja. Vai lá na página do Instagram dela, não no aberto, na mensagem privada, e notifica ela lá. Ela fica aberta 24 horas e tem validade jurídica igual uma notificação de um timbre de um advogado. Tá? Igualzinho. Óbvio que se você não souber os termos e fizer cagada, você vai responder pela cagada, né? Então, sempre é bom contratar um profissional. Assim como é bom um médico, é bom contratar para as enfermidades sociais um advogado. Então, a gente tem interesse coletivo e ordem pública, o artigo 1º, ficou claro? Então, o que eu quero de vocês, futuros corretores, se já não atuam, vão atuar, ou se já atuam. Toda cautela do mundo quando vocês estiverem representando uma imobiliária em especial. Tá? Eu vou falar lá na frente, a responsabilidade de vocês vai ser mediante comprovação de culpa? Sim, ok, mas da imobiliária não. Você pode responder conjuntamente um processo. E aí, para você sair, você tem que comprovar a ausência da sua culpa contra o seu empregador ou prestador de serviço também, que muitas vezes pode fazer um rompimento contratual que acaba com sua vida momentaneamente, economicamente falando, né? Porque a vida é mais do que um contrato, mas existe essa possibilidade. Tá? Então, você que vai trabalhar com consumidor, saiba
que tudo isso que eu estou falando, você tem direito, mas ele vai ter mais, porque ele é o vulnerável. Se a gente perguntar para um cara que vai comprar... Você já trabalha na área, né? Ou não? Você já trabalha na área de venda? Não? Mas já teve uma relaçãozinha, né, e tal. Beleza. Quando a gente procura um corretor, independente de trabalhar na área agora, tá? Imagino que vocês possam ter comprado já o imóvel de vocês e tal, papapá. Quando a gente vai comprar um imóvel, procura um corretor ou uma assessoria ou alguém que entenda. Para que a gente procura isso? Porque a gente não sabe. Se você chegar para um cara chegou para vocês hoje, um consumidor, e perguntou: como é que eu me torno proprietário de um imóvel no país? Ou aqui, como que esse imóvel vai ser meu? O que eu preciso? Vamos lá. O que precisa para eu ser proprietário? Não, beleza. Mas, beleza. Mas que documentação? Aí foi genéricozão, assim. Qual que é a documentação? O que eu me torno? Qual que é a diferença? Vamos supor, essa sala de aula aqui é um terreno. Beleza? Está no nome da CETEP. Aí eu comprei. Você foi a minha corretora de imóveis. Eu comprei. Você que transacionou tudo. O que faz diferença? Já comprei. É meu. Rodrigo Palomares. Agora, esse terreno. Como que eu posso bater no peito e falar que é meu? Qual que é o documento essencial que eu bato no peito e falo que é meu? Não. Não. Não é. Não. Tá vendo? Aqui, para quem está assistindo, foi falado escritura dessa pergunta. Então, não é escritura. Percebam a nossa vulnerabilidade, a necessidade de um profissional habilitado técnico para esclarecer as nossas dúvidas e ser responsável pelas informações que me foi repassada. Eu estou aqui para ensinar a responsabilidade para vocês da informação que vocês vão repassar para um leigo. Total. Imagina um guri de 18 anos que vai comprar o primeiro imóvel dele. Não sabe nada. Ele sabe tudo da internet, mas aquilo que ele precisa saber, ele não sabe. Tá? Então, qual é o documento que eu preciso? Do registro da escritura na matrícula do imóvel. Sem o registro, eu só sou possuidor. Tá? Só sou possuidor. Ah, professor. Sim, mas não é a escritura. Não é a escritura. E existem algumas situações em que você registra direto o contrato pelo Poder Judiciário. A gente chama de adjudicação compulsória. Tá? Então, assim, eu não preciso, eu só com a escritura, eu não sou proprietário. Em nenhuma hipótese. Tá? Não, a escritura ela é essencial para quê? Para ela tornar público e notório uma transação existente de direito real. Tá? Para isso que serve a escritura. Mas ela não outorga propriedade. Ela não é título translativo de propriedade. Ela apenas informa a sociedade que existe lá uma transação, mas ela não faz essa tradição. Quem vai fazer é só o registro. Isso dá um problema, porque registro é caro, né? Aqui em Cuiabá acho que está 3%, 2 ou 3% do valor venal, né? Aí tem uma decisão do STJ, ó, vou ensinar uma consultoria de graça para vocês aqui. Vocês ganharam dinheiro. Está lá fazendo a transação imobiliária. Foi na municipalidade. E aí você tem um imóvel que você vendeu por 100 mil. Mas o município quer cobrar o ITBI em cima do valor venal de 150, não pode, mas ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer. Aí você vai ter que ter o fundamento jurídico para que ele caia para o valor que foi transacionado entre as partes. E aí você vai ganhar em cima dessa diferença aqui da alíquota. Tá? Do que foi cobrado. Beleza? Aí você pode até fechar um contrato nesse sentido, de que você vai trabalhar com um procedimento administrativo, não precisa ser advogado, qualquer pessoa faz isso, tá? Em especial vocês que serão técnicos. Nesse segmento da sociedade, vocês vão ter a faca e o queijo na mão para ter isso daqui a ufa. Tá? Tudo é complicado, né? Uhum. Ok.
Tem uma leve diferença, né? Uhum. Uhum. Bater o pé, né? Uhum. São coisas que acontecem no mundo fenomênico, né? Mas, como eu estou dizendo, já está consolidado, tá? STJ. Então, tentou-se na esfera administrativa, não conseguiu. Ampla defesa, contraditório, veio uma decisão abusiva ainda da mesma administração. Então, não. Aqui a gente está pouco se lixando para o STJ. Quem manda somos nós. Então, você vai pagar sobre 2.500, sim. Você não vai pagar sobre 2, você que procure seus direitos. Tá? O que vai acontecer? Aí você vai ter uma parceria boa, com um bom escritório que trabalha com isso, e vai chegar até lá para garantir essa diferença para o cliente. Como você vai cobrar do cliente, aí são outros 500, outra aula, outras coisas. Mas existe. Não, mas muitas vezes acontece. O cliente está satisfeito? Não, mas aí você executa ele, né? Aí você tem que ter o contrato. Sim, mas vamos trabalhar na letra fria, sem muitos detalhes. Tem um contrato, você vai ter lá, sei lá, bastante imóvel vendendo, imobiliária, etc. Você está lá mexendo, tem bastante. Você já vai colocar isso no portfólio. Você entendeu? Então aqui a gente vai falar 3% de 600 mil é bastante nessa diferença, né? Dá bastante dinheiro. Ah, ok. Qual que é a diferença que eu vou ganhar? 40% em cima dos 3%. Beleza? Você entendeu a jogada como que é? Então, olha, eu posso reduzir para 2 milhões. Só que a prefeitura está cobrando 2.600. Beleza? Desses 2.600 aqui, 3% de 2.600, eu sei lá quanto que dá agora. E 3% aqui de 2. Eu proponho para o senhor a redução até 2, que é o que a gente transacionou. 3% em cima de 2, eles estão cobrando em cima de 6. Aí ele pagou, porque ele precisava, ele acabou pagando em cima dos 2.600. O que você vai fazer? Ingressar no Poder Judiciário, você tenta administrativo e se ferrou no administrativo, ele está dizendo nessa hipótese. Vai entrar no Judiciário e vai requerer o reembolso da diferença. Qual que é o reembolso? Pelo município, tá? Qual que é o reembolso? Qual que é o reembolso da diferença? Eu não sei qual que é a diferença que vai dar aqui nesses 600 mil. 1% de 600 mil? 60? 6, 12, 18 mil reais. Não vai dar muita grana, mas vamos supor transações maiores. Mas vai dar 18 conto aqui. Uma ação. Você vai ter 18 mil voando. Desses 18 mil, você cobrou sobre a diferença, para compensar para o cliente, 40%. Tá? Então, você vai ter aqui 1.800, 3, 7 e pouco seu. 7 e pouco seu. Aí você multiplica no fator tempo. Você multiplica, eu vou ter 50 ações dessa. Eu vou ter 100 ações dessa. E aí você faz o seu giro como se fosse uma empresa de seguro que tem a carteira. É assim que começa a ganhar bastante dinheiro nesse segmento. Você vai ter uma carteira. Você não vai ganhar de primeiro, ficar rico num cliente só. Esse é o sonho de todo mundo. Né? Mas você vai ter uma carteira. Você multiplica aqui 7 mil vezes 50. Olha o tanto que você tem girando. Fora o que você faz todo dia, e aí vai pingando, e aí de repente você vê daqui 10 anos, tá lindo. Sim, todo. Vai para o judiciário, sempre é bom. Contador, sempre é bom ter um contador perto, um advogado perto, para as questões sociais atualmente. Sempre. O que é? Médico cuida da saúde física, psicológica, padre, igreja, religião cuida da saúde espiritual, e advogado e contador cuida da saúde social. Entendeu? A gente cuida. Você faz seus milagres lá com os números, faz a magia, né, que o empresário precisa, e o advogado faz a magia dele nos tribunais. É assim que funciona. E a gente resolve. Então você vai fazendo a carteira. Entendeu? Ah, isso é direito do consumidor? Não, dei uma consultoria de graça de direito tributário administrativo aqui agora. Tá? Então, Não. Então a gente tem isso aqui, tá? Viu, Rodrigo? Essa aula saiu espetacular, que eu dei uma consultoria de graça no outro segmento, né? Mas vamos lá.
Voltando para a aula, para a gente caminhar para o fim, já está quase na hora, né, Rodrigo? É 9, né? 10 para as 9, né? É, beleza, aquele choro, né? 15. A gente tem aqui, ó, para finalizar, tá? Artigo 2º, prometo que é o fim dessa aula. Conceito de consumidor. Vai estar lá no caput do artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que adquire para si produtos ou serviços mediante remuneração, utilizado como destinatário final. Essa é a ideia, destinatário final. Se eu comprar para revender, não sou consumidor. Tá? Sou fornecedor. Então, os meninos e as meninas que vendem perfume na casa dos outros, é fornecedor, não é consumidor. Se der um problema com o perfume, ele responde também, como se fosse a indústria. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem esse critério. Então, para identificar consumidor, quem pode ser? Pessoa física pode? Sim. Pessoa jurídica pode? Sim. Eu falei, sou advogado. Eu consigo peticionar sem um computador? Computador consegue sem computador? Não. O senhor é? Qual é a profissão? Eu, no momento, estou de boa. Ele é o de boa. Está de boa sem computador? Não fica sem, precisa também. Todas as profissões hoje, todo mundo trabalha, vendedor, até quem está de boa, precisa de computador. Eu entendo de computador? Não. É o meu negócio principal, computador, venda? Não. É um insumo que eu preciso para o meu trabalho. Então, se eu comprar um computador e ele vier com problema, por mais que seja PJ, eu sou consumidor, porque eu sou vulnerável. Então, eu consigo utilizar todas as benesses do Código de Defesa do Consumidor para a minha empresa, para a minha pessoa jurídica. Então, ela também é consumidora. O que vai diferenciar é que, na pessoa física, todos já somos vulneráveis por presunção legal. Na pessoa jurídica, eu tenho que provar a minha vulnerabilidade. Tá? Essa é a diferença. Prover a vulnerabilidade não é tão difícil. Prover a vulnerabilidade, relação de consumo. Tá? Outra, pode ser público ou privado. Então, entes públicos também, empresas públicas também podem ser consideradas consumidoras, dependendo da relação que ela vai estabelecer. Tá? Nós temos a iniciativa privada, que, como eu já falei, pessoas jurídicas, nacional ou estrangeira. Também. Tá? Ainda bem, né? A gente tem isso já no consumidor e também em fornecedor, tá? Então, por essa categorização, todo mundo. Só que todo mundo quando vai ser considerado? Quando adquirir produto ou serviço mediante remuneração, tá? Depois que você adquiriu, para uso próprio ou para retirar do mercado. Tá? Você é o destinatário final. Destinatário final. A coisa se acaba com você. Tá? Então, essa é a noção de ser consumidor. No artigo 3º, que a gente vai começar... Eu falei que ia ficar só no segundo, né? Então, deixa só o segundo, semana que vem. Amanhã, a gente continua no artigo 3º. Mas a gente tem aqui uma outra situação que não está no artigo 2º, mas que é obrigatório que para ser configurada a relação de consumo, vai estar no artigo 4º, inciso 1º do CDC, que é a vulnerabilidade. Tá? E isso eu vou começar a trabalhar amanhã, que eu vou falar as espécies de vulnerabilidade e conceitos. Amanhã fica... Eu vou... Mas caiu o que está no material. Eu só estou falando que está no material com palavras diferentes. Tá? Ô, Rodrigo, fica disponibilizada a aula depois? Fica também. Sim, o material eu não faço, né? Porque não dá. Tem o material já da instituição. Você vai pegar e vai ler o código. Pega no site mesmo, qualquer site. Fala, Consumidor Planalto. Vai aparecer o Código de Defesa do Consumidor. E aí você só lê artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, vai estar tudo lá. É autoexplicativo. Tá? E depois da aula vai ficar mais fácil ainda. Não precisa nem de material de apoio. Só com isso daí você já vai bem. Tá? A gente vai estudar até o artigo 51 amanhã. Tá? Então a gente começou no 1º e 2º hoje e a gente vai até o 51. Tá? Dá tempo, tranquilo.
Não, dá conta, né, Rodrigo? Dá conta do recado, não dá não? Dá tranquilo, com exemplos e tal. Vem, tranquilo. Então a gente tem essa incumbência, tá? Artigo 2º, artigo 4º primeiro, relação completa aqui do conceito do que é consumidor. Ah, e para finalizar, a gente tem o consumidor por equiparação, que são as vítimas do evento danoso, está lá no artigo 17 do CDC. Não, eu só estou falando para vocês para ficar fácil. Eu não pego o artigo porque aqui não é curso de direito, estou só ensinando onde está. Você vai usar isso para sua vida. Esse ensino aqui não é só para o técnico de transação, é para a vida. Você quer ver? Sabe quando que a gente utiliza o código aqui no artigo 17? Você vai pegar seu carro e vai embora, não vai? Se o motorista de aplicativo bater no seu carro, você não vai usar o Código Civil. Você vai usar o Código de Defesa do Consumidor depois dessa aula. São poucos que sabem disso. Porque você vai equiparar aquele acidente, não um acidente comum de carro, mas um acidente de consumo. E aí você vai usar o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a plataforma e não o motorista. E você ganha sua indenização fácil. Entendeu? Isso vai fazer mesmo sentido rebote ou reverso contra vocês. O mesmo raciocínio contra o profissional liberal. Que, de repente, porventura, cause dano numa relação de consumo a um terceiro estranho a essa relação. Esse terceiro pode equivaler e pedir também da mesma forma. Tudo que eu estou ensinando é uma via de mão dupla aqui. Tudo que você imaginar que você pode atacar, da mesma forma você pode ser atacado. Então você vai usar para vocês esse conhecimento no dia a dia, para compra de imóvel, para venda de imóvel, para compra do seu carro, para compra de passagem aérea, etc. Isso daqui, o exemplo que eu dou em sala de aula, é o acidente do avião da TAM, que teve lá em São Paulo, que passou reto e explodiu no posto. Certo? Passou reto e explodiu no posto. Tem mais de 10 anos, né? 20 anos, eu acho. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que morreram lá na casa, no posto, que não tinha nada a ver com quem comprou a passagem aérea e morreu também, eles são consumidores por equiparação, porque são vítimas do evento danoso decorrente da origem de uma relação de consumo. Mesma coisa se bater no seu carro um Uber, se bater no seu carro um coletivo, tá? E assim sucessivamente. No caso do Uber, Uhum. só pelo fato de ele ter a prestação de serviço com a... Ele é um fornecedor de serviço de transporte. Entendeu? Agora, se ele bater no seu carro e você não soubesse disso, você vai lá, faz um boletim de ocorrência, contrata um advogado que não sabe disso, que são poucos que sabem, só quem é especialista em direito do consumidor mesmo, porque a gente não aprende isso na faculdade. Vai aprender só em pós-graduação para frente, tá? E aí você pega isso daqui, o cara não vai entrar com o Código de Defesa do Consumidor, ele vai entrar com o Código Civil. Sabe o que ele vai ter que provar? A culpa do motorista. E ele vai brigar com o motorista. Aí você ganha. Aí o motorista é pobre, quebrado. Aí você pega aquele título judicial, enquadra, e toda vez que você for no vaso sanitário, você coloca ele bem na sua frente, assim, para ver a cagada que você fez. Entendeu? É isso. É só essa pequena diferença de 1 minuto que eu estou explicando para vocês, que eu levei 20 anos para saber. Tá? Que é o consumidor por equiparação. E você não vê isso no judiciário muito. São raros os colegas que têm essa sacada e colocam e ganham. Tá? Então, eu estou ensinando para vocês coisas da vida. E vocês vão aplicar tecnicamente na execução do trabalho, com cautela, que eu vou ensinar os princípios amanhã, mas ao mesmo tempo utilizar para vocês, quando vocês forem consumidores. Fechou? Então vamos até amanhã. Hoje paramos no conceito de consumidor. Amanhã a gente está junto, começa o conceito de fornecedor e a gente termina a matéria. Tá? Valeu, pessoal.